Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém. Meus irmãos, que bom poder estar aqui nessa manhã com os irmãos, cultuando ao Senhor. Eu pensava agora há pouco, antes de assumir aqui o culto, uma das coisas que chama a minha atenção sobre a nossa fé, a fé cristã, é o modo como ela não se deixa dominar pelas agendas humanas. Mas muito pelo contrário, ela determina a agenda humana. Eu digo isso, irmãos, porque o dia de hoje, que tecnicamente falando, é um feriado. Hoje é 25 de dezembro, para a maioria do mundo é um feriado. E de hoje à noite nós estaremos em outro feriado, caindo no domingo, 1º de janeiro. E mesmo assim nós temos culto. A igreja não institui feriado no domingo. A gente pode até suspender a EBD, mas o culto ao Senhor ele ocorre no domingo, seja qual for o dia em que esse domingo caia. Nós não vivemos pautados pelas agendas do mundo, mas a nossa fé pauta o modo como nós vivemos. Por isso nós cultuamos hoje, mesmo sendo para a maioria do mundo apenas um dia de descanso, e também hoje realmente estaremos aqui cultuando ao Senhor, mesmo sendo para o mundo apenas um dia de descanso. E especialmente, irmãos, nesse dia de hoje, isso chama a minha atenção porque ontem também e hoje a cristandade no mundo inteiro comemora a natividade do Senhor, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Desde muito tempo, desde praticamente o tempo dos apóstolos, nós temos notícia dos cristãos do mundo inteiro comemorando essa data. E para mim, irmãos, especialmente um prazer poder pregar a palavra do Senhor, poder trazer o sermão nessa manhã, desse dia. A pregação, irmãos, é a principal parte do culto reformado. O culto presbiteriano tem a sua principal parte na pregação. No entanto, nós precisamos entender que a atividade do sermão, da pregação, ela pode ser feita de variadas formas. A forma padrão de se pregar é aquela que nós vemos todo domingo, que é conhecida como sermão expositivo, em que nós lemos uma passagem da Escritura, fazemos uma explicação sobre ela, retiramos a doutrina daquela passagem e, ao fim, fazemos aplicações dela. Geralmente é assim que nós pregamos, e essa é a dieta base da igreja. No entanto, irmãos, a tradição cristã é muito rica, e ela nos apresenta, ao longo da história, diferentes formas como os pastores e presbíteros pregaram e ministraram a palavra para as suas igrejas. Por exemplo, existe um sermão temático. Nós podemos pegar um tema na Escritura e fazer uma exposição usando toda a Escritura para falar daquele tema. E uma outra modalidade de sermão, irmãos, que ficou muito famoso na história da igreja, é o sermão lido. Talvez muitos de vocês nunca tenham visto isso, mas antigamente era muito comum que nas igrejas, até reformadas, protestantes, em datas especiais, um sermão antigo da igreja fosse escolhido para ser lido no momento do sermão. Essa é uma modalidade sermonária. É claro que nós não vamos fazer isso todo domingo, mas nessa manhã, irmãos, eu resolvi sair do convencional, do sermão expositivo, e eu irei fazer a leitura de um sermão aqui para a nossa edificação nessa manhã. Um sermão sobre o Natal. Esse sermão, meus irmãos, foi pregado no século V, nos anos 400 e alguma coisa, há mais de 1500 anos atrás. Ele foi pregado por um homem chamado Leão Magno. Ele foi pastor, presbítero, bispo, lá na cidade de Roma, e ele ficou conhecido por ser um herói da ortodoxia, por alguém que ensinou na cidade de Roma de maneira fiel a doutrina sobre Cristo, a unidade da sua pessoa e suas duas naturezas. Leão Magno também ficou conhecido por ser um pacificador. Quando os hunos invadiram a cidade de Roma, foi esse homem, esse pastor, esse presbítero, que mediou ali, negociou com Átila Huno, muitos de vocês já devem ouvir falar dele, para que Roma não fosse queimada. E ele conseguiu, ele teve sucesso nisso. Lamentavelmente, no catolicismo, Leão Magno é tido como um papa e também como um santo. Mas deixando isso de lado, que nós reconhecemos ser um erro, uma abominação, nós reconhecemos que ele foi de fato um cristão fiel, com muitos legados deixados para a história da igreja. E ele deixou escrito um sermão sobre o Natal. Então nessa manhã eu quero ler esse sermão, declamar esse sermão para os irmãos. Obviamente eu mexi algumas coisas, eu tirei algumas coisas, acrescentei outras, atualizei a linguagem. Então essa leitura, essa declamação desse sermão servirá para a nossa edificação. De toda forma, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e leremos apenas 2 versículos, os versículos 8 e 9.
Isaías capítulo 53, 2 versículos, versículos 8 e 9. Gostaria que todos nós lêssemos a uma só voz. Todos encontraram? Amém. Leiamos juntos, bem forte. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. Vamos orar? Curvemos nossas cabeças. Falemos com o Senhor. Nosso Deus, Pai, agora pedimos que o Senhor, pela aplicação da Tua Palavra, e também observando o modo como nossos pais na fé lembraram-se desse dia da natividade do Senhor, com tudo isso, que o Senhor, Deus, agora nos ajude a sermos edificados e beneficiados pela Tua Palavra. Que o Senhor nos aquiete a todos nós, nos dê, ó Deus, a concentração para nesses minutos, de fato sermos beneficiados, Senhor, sermos ministrados pela e com a Tua Palavra. Faz isso, ó Deus, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já muitas vezes, irmãos, vocês ouviram falar e foram instruídos a respeito do significado da festividade de hoje. Porém, assim como ver a luz sempre enche de prazer os olhos sadios, também o nascimento do Senhor nunca deixa de causar alegria aos crentes. Jamais devemos deixar essa data passar em silêncio, embora não consigamos explicar dignamente o que ela significa. O nascimento de Cristo é mesmo algo inexplicável. A passagem do profeta lida no início já foi muitas vezes traduzida como a sua geração. Quem a poderá explicar? Versículo 8. Durante muito tempo, ela foi usada para expressar o mistério da encarnação do Verbo. De fato, a igreja antiga acreditava que esse versículo dizia respeito à geração do Filho de Deus, ao modo miraculoso como o Senhor Jesus foi concebido. Os estudos do hebraico, entretanto, aclararam que Isaías devia estar falando da descendência de Cristo, não do seu nascimento. Ninguém fez caso da linhagem de Cristo, é o que o profeta diz. Jesus morreu sem deixar filhos, o que era uma vergonha nos tempos bíblicos. E o profeta toma esse fato como um componente da humilhação do servo do Senhor pelo seu povo. Mesmo assim, deve chamar a nossa atenção o modo como Isaías se refere ao Messias aqui. De várias formas, irmãos, a Escritura dá a entender que Cristo é mesmo um ser humano único e incomparável. Segundo o profeta, ele foi condenado entre os transgressores, mesmo sendo inculpável, e foi sepultado na tumba do rico José de Arimateia, ainda que, segundo o próprio Jesus, não tivesse onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Jesus Cristo, mesmo sendo verdadeiro homem, não se enquadra em nenhuma categoria meramente humana. Foi morto entre os pecadores, mesmo sem pertencer a essa classe, e sepultado entre os ricos, mesmo sem ser um deles. Um homem assim não poderia deixar uma descendência comum, porque a sua ascendência, sua geração, também não é ordinária. O Filho de Deus, irmãos, que é Deus como seu Pai, recebe do seu Pai a mesma natureza, Criador e Senhor de tudo, que está presente em toda parte e transcende o universo inteiro. No decorrer do tempo que Ele mesmo sustenta, Hebreus capítulo 1, verso 3, Ele escolheu um dia para nascer da bem-aventurada Virgem Maria, a fim de salvar o mundo. A virgindade de Maria não foi violada na concepção, a fim de que se cumprisse, diz o evangelista, o que foi pronunciado pelo Senhor através do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá no seu seio e dará à luz um filho, o qual chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:3, Isaías 7:14. A admirável concepção do menino trouxe à luz uma pessoa que, em sua unidade, é verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, já que as duas naturezas não fazem como duas pessoas, dois Cristos, mas um só Redentor com duas naturezas.
Não foi como quem apenas veste uma capa para depois tirá-la, mas verdadeiramente o Criador assumiu a criatura. Uma natureza como que se adicionou à outra, de forma que, embora duas, uma a eterna, outra a assumida, é tal a unidade da pessoa que elas formam, que um único e mesmo Filho de Deus pode dizer, enquanto verdadeiro homem em sua humilhação: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. E enquanto verdadeiro Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Uma unidade como essa, amados irmãos, entre Criador e criatura, não pode ser contemplada pela cegueira dos hereges, os quais, não crendo que o unigênito de Deus possua a mesma glória e substância do Pai, afirmaram ser menor a divindade do Filho. Ora, o próprio Jesus Cristo, para mostrar que a condição humana de servo que ele assumiu não pertence a uma pessoa estranha e distinta, com ela mesmo ele nos diz: eu e o Pai somos um. Na natureza de servo, portanto, na plenitude dos tempos ele assumiu para a nossa redenção, é menor do que o Pai. Mas na natureza de Deus, na qual existia desde antes dos tempos, é igual ao Pai. Em sua humildade humana foi nascido de mulher, feito sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. Continuando a ser Deus em sua majestade divina, o Verbo divino por quem foram feitas todas as coisas. João capítulo 1, verso 3. Aquele que em sua natureza de Deus fez o homem, revestiu uma forma de servo, fazendo-se homem. Ele é o mesmo que é Deus na majestade de revestir-se e homem na humildade da forma revestida. Cada uma dessas naturezas conserva integralmente os seus atributos. Nem a de Deus modifica a de homem, nem a de homem diminui a de Deus. Esse mistério da força unida à fraqueza permite que o Filho, em sua natureza humana, se diga menor do que o Pai, embora em sua natureza divina ele seja igual. Porque a divindade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só. Na Trindade não existe diferença de natureza divina. Lá, a vontade não difere, a essência é a mesma, o poder é igual e não são três deuses. Unidade verdadeira e indissociável é essa, onde não pode existir diversidade. Nasceu, portanto, numa natureza perfeita e verdadeira de homem, o verdadeiro Deus. Tudo o que é seu, tudo o que é nosso. Nosso, porque a humanidade que o Pai criou no início, depois o Filho assumiu para resgatar do pecado. Aquilo, porém, que o demônio introduziu e o homem aceitou, o pecado, isso não teve nem vestígio no Salvador. Pois mesmo comungando de nossas fraquezas, não participou dos nossos delitos. Elevou o humano sem diminuir o divino. Pois o esvaziamento em que o invisível se nos mostrou visível foi descida de compaixão, mas não de deficiência de poder. Assim, irmãos, para sermos novamente chamados das cadeias da escravidão e dos erros mundanos para a eterna bem-aventurança, aquele mesmo para quem nós não podíamos subir, esse mesmo desceu até nós. A lei não era suficiente para afastar a ilusão que mantinha as nossas mentes no cativeiro do diabo. Nem tampouco as exortações dos profetas podiam restaurar a nossa natureza. Era necessário que se acrescentasse a tudo isso uma verdadeira redenção. Era preciso que a nossa natureza, corrompida desde o começo, renascesse em um novo início. Devia ser oferecida pelos pecadores um sacrifício ao mesmo tempo, participante do nosso tipo humano e isento das nossas máculas, a fim de que o plano divino de remir o pecado do mundo por meio do nascimento e da paixão de Jesus Cristo atingisse as gerações de todos os tempos.
E perceba que, de fato, o versículo 10 do capítulo 53 de Isaías declara que o servo do Senhor, após o seu sacrifício, veria a sua posteridade e prolongaria os seus dias. Jesus não deixou filhos carnais, porque ele veio para iniciar um novo tipo de humanidade. Uma família repleta de filhos da fé e não da carne. Não foi por uma decisão nova ou por um arrependimento tardio que Deus remediou a situação do homem. Mas desde a criação do mundo, Ele determinou que os homens seriam salvos pelo seu Filho. A graça de Deus, que justifica os santos, não começou com o nascimento de Cristo. A promessa da compaixão, que hoje já enche o mundo, já era poderosa para salvar em seus sinais prefigurativos. Tanto que todos os que creram na promessa do nascimento do Salvador, quando anunciado na antiga aliança, conseguiram a mesma salvação do que os que conheceram o seu Natal já realizado. Mesmo assim, irmãos, grande é o nosso privilégio. É tão grande a bondade divina para conosco, caros irmãos, que para nos chamar à vida eterna, Deus não apenas nos ministrou as figuras, como aos antigos, mas a própria verdade nos apareceu, visível e corpórea. Não seja, portanto, com alegria profana ou carnal que celebremos o dia do nascimento do Senhor. Celebraremos dignamente se nos lembrarmos, cada um de nós, de que corpo somos membros e a que cabeça estamos unidos, cuidando que não se venha inserir nesse sagrado organismo uma parte discordante. Considerem então atentamente, irmãos, sob a luz do Espírito Santo, quem nos recebeu consigo e quem recebemos conosco. Sim, como o Senhor se tornou carne nossa, nascendo, também nós nos tornamos seu corpo, renascendo. Como foi miraculosa a encarnação do Verbo, concebido por obra do Espírito, assim também é sobrenatural a regeneração de todos aqueles que creem em Cristo, também no Espírito. Somos membros de Cristo e templos do Espírito Santo. E por isso o apóstolo diz: glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Apresentando-nos o exemplo da sua humildade e mansidão, o Senhor nos dá aquela mesma força com que nos remiu, conforme prometeu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mateus 11, 28. Tomemos, portanto, o jugo em nada pesado e em nada áspero da verdade que nos guia, e imitemos na humildade aquele para cuja glória queremos ser transformados, que nos auxilie e nos conduza às suas promessas, que em sua grande misericórdia é poderoso para apagar os nossos pecados e completar as suas graças em nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, homem que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor, pois, irmãos, nos abençoe, edifique as nossas almas com a ministração da sua palavra.